Olá, gente. Esse vídeo ficou um pouco comprido e eu percebi depois que eu tinha gravado com o microfone desligado. Então, é por isso que o áudio está aqui de fora. É, Então, eu tô aqui novamente, agora pensando em postar mais, né? Ahn, de novo, agora com o próximo episódio aqui da série. E vamos lá. Hoje, então, eu aproveitei até que não gravou o áudio e aproveitei para acelerar também o processo. E o que que eu fiz nesse vídeo? Que na verdade eram para ser dois, mas como eu mencionei, eu aproveitei que ficou sem áudio. É, eu fiz os dois Wuthering Can reforçado para colocar no meu terceiro tipo estábulo ali, lugarzinho de plantação. E também completei ele com as seeds de Nether e as seeds de diamante para farmar os dois, porque diamante tá vindo pouco nas minhas peneiras e as do Nether também eu tô querendo Ardite e não lembro o nome do outro para fazer para eu conseguir para eu fazer Maniolin para fazer as armas do Jakers, aquelas que são bem fortes, né, na fornalha e tudo mais. Então aqui eu tenho o baú com as minhas compressed cobblestones que tem que fazer para construir o reinforced o Wuthering King Reinforced lá, o reforçado. Então, para fazer dois, eu vou precisar de 32 triplas e 32 quádruplas. Então, eu deixei o servidor aberto em off para ir gerando sozinho. Então, ali eu fiz o cálculo ligeirinho para fazer tudo certinho. Eu acabei tirando duas porque eu esqueci de descontar as que já tinha nesses autocrafters que eu fiz ali. E daí, então, eu já tiro as 32 de cada tipo para eu fazer os dois itens. Ahn, então logo depois disso eu já vou subir, porque depois vai mostrar o crafting pra vocês ali, mas o que que precisa? Em vez de usar o ferro fazendo aquele desenho do regador, tu usa tu vai usar um outro ingot que ele é feito com um bloco de diamante no centro, e aí quatro de cada uma dessas cobblestones que são compactadas, né? Quatro quádruplas e quatro triplas, e elas são tipo meio que intercaladas, né? Como se fosse fazer uma seed do Magical Crops. Vocês vão poder ver aí eu mostrando como é que faz esse Soul Fragment. Precisa de dois Unstable Ingots para fazer aquela espadinha, e cada uma delas dá um daquele Soul Fragment. Então, primeiro eu vou fazer os Unstable Ingots, que eu acabei até testando pra ver se funcionava pelo sistema, mas não deu certo. Tem que ser na Crafting Table normal, não pode ser na do Tinkers, tá, gente? Se alguém não tiver conseguindo fazer. Então, também peguei as Obsidians ali, peguei a mais também sem querer, me errei nas contas. Sempre dou aquela organizadinha no inventário na hora de fazer o Unstable Ingot, porque para não perder tempo, porque ele explode rápido, né? Digamos assim. Então já fiz os dois ali, já corri para fazer a primeira e já engatei para fazer a segunda espadinha ali, para ficar tudo certo. Então, para transformar em Soul Fragment, ele não funciona na crafting table, tem que ser no crafting que a gente tem no inventário. E não sei se vocês perceberam, aparece ali até ali no chat que eu perdi 10% da minha vida. Se olhando ali nos coraçõezinhos, vocês vão ver que também tá diminuído o número de corações. Então, né? Cuidado também para quando vocês vão fazer. Se estiverem jogando num servidor, eu percebi já que quando sai e volta, ele. Quando sai e volta, recupera todos os corações, mas eu não sei como é que funciona se não estiver jogando em um servidor. Então ali pra fazer, eu não sei se vocês viram, eu fiz os ingots ali com os blocos e aí não apareceu o Soul Fragment. Não sei porquê, procurei ele nos baús pra ver se não tinha bloqueado, mas acabou entrando mesmo assim. Peguei ali no sistema e coloquei, ficou pronto. É, Então já vou colocar eles lá nos dois Autonomous Activator. E acabou que eu tive esse leve probleminha com os mobs, então cortei o vídeo porque eu tive que matar eles. Porque tô com um probleminha de iluminação na ilha. O legal desse reforçado é que vocês viram ali, ele abre pra uma área enorme e ele não quebra dentro do Autônomos. Diferentemente que se vocês fizerem os outros, eles amassam
porque eles não aguentam, como diz na descrição do item, mãos mecânicas, digamos assim. Então ali eu percebi que o Autônomos da direita ele tava sem energia, então eu vi que eu tinha errado nos cabinhos ali. Então já peguei no sistema e já dei uma ligação ali dos cabinhos e já começou a entrar energia. Também contei quantas seeds tinha ali. E eu acabei cortando essas partes do vídeo porque eu fui 2 vezes ali contar porque eu tinha esquecido o número. E também contei a área pra fazer uma divisão certinha, né? Então, como a minha área de plantação ali ela é 7 por 7, eu teria 49 espaços pra plantar, mas o do meio não tem porque é o planter, né? A máquina que planta. Então, eu pensei em fazer 20 das de Nether, porque eu já tinha bastante essências de Nether já, né? Então eu fiz 20 da sementes de Nether e vou fazer também 27 das de diamante, porque tá bem escassinho, assim. Não que eu vá usar muito, mas quero ser rico, né? Então, ahn, nossa, me deu um branco aqui e olha que eu tô vendo o vídeo na minha frente. É, eu já tinha vários dos upgrades, né, dos infuses ali pra trocar. E eu percebi no meio do caminho que não valia a pena ficar fazendo esses troços, então depois eu vou fazer o Coringa lá que faz pra todos. Então, eu comecei a gastar todos, fui fazendo de pouquinho em pouquinho os packs, porque eu tenho esse receio de gastar no início, mas eu esqueci que eu tenho tipo 22 mil e mais um monte de blocos, uns mil e pouco, quase 1.500 blocos, eu acho, de início. Então, depois que eu lembrei disso, eu comecei a gastar assim, adoidado. Ahn, então, depois vocês vão ver que eu dou uma olhadinha no Coins Infuse, coisas de Infusion lá que eu tenho. E aí, então, eu tô fazendo as seeds do Nether. Como eu disse, eu vou fazer 20, que daí ocupa, por exemplo, toda uma listrinha pro lado, né? Na verdade é 21, né? Mas como eu já tinha uma, então eu só precisei fazer 20. Então fiz 20 dessas e 27 das de diamante. E tirei as Ender que já estavam lá na máquina. Tirei elas porque não ia mais precisar muito de Ender e eu tenho bastante essência já. Então ali eu já tô fazendo as mini seeds pra seeds de diamante. Então fiz ali as 27. E aí eu vou começar a fazer os coisas. Daí eu vi que eu tava gastando diamante pra fazer ah, os upgraders. Então eu comecei. Eu me toquei desse troço aí que ele é o tipo Coringa. E eu vi que eu tinha tudo já. Então eu fui fazer ele. Então fui fazer esse Epic Bacon ali. Então fui atrás do meus bacon cozido que eu tinha em algum baú por aí. Aproveitei pra dormir pra não dar mesmo rolo que antes, mas acabou que rolou e tinha uns bichos no meio do caminho, mas nada tão grave quanto antes, que tava pesado. Ah, aí eu adoro usar esse andar ali de baixo, porque eu detesto ficar andando pela casa, daí eu sempre vou no andar lá de baixo e saio voando. Então peguei ali os 4 bacons, porque é o que precisa pra fazer um. E depois já fui ver se minhas essências para fazer as corzinhas já estavam no sistema e elas estavam. Então já me encaminhei ali pro PC porque fica bem mais fácil de craftar tudo por ali. Então já fui pela semente de diamante, peguei o crafting, vi quais que estavam faltando, quais corantes que estavam faltando, e no caso eram todos, tirando a lápis lazuli. Então eu fiz um por um mesmo, só indo clicando Shift e em ponto de interrogação ali, que já passa o crafting direto ali pro sistema. E ali eu fiquei tipo, é porque ele tava mandando fazer com essa plantinha do Botânia. Só que daí eu me toquei de esperar ela aparecer e trocar pro Minecraft normal, que daí eu consegui craftar tudo de boas. Então eu faço todas as cores. Como eu queria 4, uma era o suficiente, né? Então eu botei ali os bacons, fiz os 4 e beleza. Também o que eu ia precisar? 4 Unstable Ingots. É, e para esse crafting eu acabei limpando todo o meu inventário. Aí eu tive outra treta gravando esse vídeo. Que eu não tava achando meu Extreme Infusion Stone ali. Porque, sei lá, tinha sumido. Eu tinha que ter, porque eu já fiz a minha armadura de Zivício, né? Pra eu conseguir voar. Então eu tinha que ter em algum lugar esse troço, mas eu não tava achando. Então
Eu dei uma olhada no crafting, já meio que sem esperança pra ver, tipo, ui, vou ter que fazer outro. Daí eu ia ter que plantar aquele semente de glowstone de novo. Então dei os dois cliquezinhos pra procurar e acabei que eu encontrei. Tava num baúzinho lá escondidinho, já era num que era meio óbvio pra eu ter procurado. Vocês podem até ver que tá ali meio gastinho, né? A pedrinha tá ali embaixo do Epic Bacon. Então aí eu tô pegando os materiais pra fazer os 4 ingots do Unstable Ingot. Então, agora eu vou limpar o meu. Só tava conferindo pra ver se ele fazia todos e se era infinito mesmo, pra ter certeza que eu não tava fazendo coisa errada. Daí eu tava tentando ajeitar, mas daí eu lembrei que dá pra clicar os botões do mouse, do teclado com os slots do da hotbar. Então eu deixei eles ali e deixei tudo ajeitadinho assim, ó, pra eu só ir clicando nos botões e botar tudo. Eu quase tomei uma, aí ó, quase explodiu. Chegou até a piscar, mas felizmente deu tudo certo. E o. E eu consegui craftar o troço. Então eu só me concentrei em gastar os que eu já tinha. Então gastei todos eles até o final. Ahn, E depois vocês vão ver que eu vou começar a encher. Eu vou encher, assim, encher todo o meu inventário com o, as essências ali pra fazer o máximo de semente de diamante. Não fiz as 27, acho que eu cheguei a fazer umas 20, umas 19, mas também porque eu não queria gastar todos os meus diamantes pra se caso eu fosse fazer alguma coisa em meio tempo aí, daí eu não queria gastar todos eles. Mas 19 eu já acho que é o suficiente pra deixar ali rodando um tempinho e gerar vários. E também porque eu tava com um pouco de preguiça e eu já sabia que o vídeo tava ficando longo e eu tava gravando de noite. Então ali eu começo a craftar, olha, enchendo todo a hotbar, fez 6, 6 sementes. Então pensei, vamos embora então. Daí eu comecei a encher e é isso, ó. O bom de eu ter várias é que eu só comecei a meter o dedo no mouse ali e fiz várias. E daí fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, até que eu cheguei nas 19. Pra quem tá começando, eu realmente recomendo fazer uma plantação. Se caso vocês conseguirem deixar. Tipo, eu recomendo fazer servidor e deixar ele rodando, porque daí vocês conseguem gastar pouca memória RAM do computador de vocês e deixar rodando o mapa, sabe? Então, pra quem tá no começo, depois que já fez por exemplo, um Autonomous, um Chunk Loader, pra ficar carregando, por exemplo, uma, um gerador de pedra automático, eu recomendo muito fazer uma plantação automática, porque dá pra fazer uma bem pequenininha, tipo, não precisa nem fazer os upgrades se vocês fizerem ela de 3x3, né, que seria um bloco em volta da máquina ali que planta. Se vocês põem um bloco só em volta, ela faz sozinha. Então, tipo, pra quem tá bem no começo, eu recomendo fazer porque dá pra farmar demais. Dá pra farmar Minício demais. E, assim, essas seeds elas são muito apelunas porque tu consegue os minérios muito rápido, sabe? Agora que eu dominei mais, assim, o mod, porque no começo eu não entendia ele direito, então ele se tornava bastante confuso, assim, pra mim. Então, depois eu achei ele tranquilo. Ali vocês viram pelas cores, né, que tem em volta do buraquinho que planta, a gente consegue se guiar pra fazer uma divisão, só pra deixar bonitinho mesmo, porque não é como se fosse fazer muita diferença. É, E aí eu deixei ali tudo prontinho. Então já vi que eu tinha um pulverizer, peguei ele pra fazer a automatização já da peneira, que é tipo uma gravel de netherrack. Então já peguei todas as netherrack que eu tinha, que eu craftei com as Nether Essence. Talvez eu faça depois o crafting automático disso, mas não sei. Eu acho que eu vou chegar a fazer sim. Mas é que isso aí é um rolezinho um pouquinho maior, porque daí eu ia ter que fazer um output lá do sistema. ahn, mas tô pensando seriamente em fazer sim. Ali botei o baú diretamente em cima do pulverizer. Grande erro, porque não funciona. E eu achava que ia funcionar. Tem que botar pelo menos um tubinho, gente. Tem que botar pelo menos um duct ali, um item duct. Então, depois que eu arrumei tudo, a única coisa que eu não consegui fazer funcionar foi passar do pulverizer direto
direto pra Automatic Sieve. Ali eu acabei quebrando sem querer, eu me esqueci, quebrei um desses storages aí com machado, achando que ia ficar dentro, sei lá, sonhei alto. E aí eu tô fazendo o filtro porque, como as outras coisas que dropam disso é ouro, ferro, isso eu não preciso, que eu tenho o suficiente já das minhas outras farms. Então eu deixei pra não jogar fora só os dois que eu não queria, que era o Ardite e o Cobalt, eu acho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e até o próximo.